começou o ano, na verdade, falando sobre recomeço. A série que a gente que a gente iniciou e que a gente vai percorrer durante todo esse mês de janeiro tem esse nome, Começar de Novo. Obviamente não vou falar da mesma intensidade que eu falei na semana passada sobre a série. Depois você pode assistir no YouTube as nossas mensagens, as nossas pregações aqui na nossa igreja, mas toda a ideia partiu de um sentimento que eu acho que muitos de nós colhemos e sentimos e temos no início do ano, que é aquela ideia de que começar o ano não é necessariamente uma coisa positiva. Na verdade, o que a gente sente em relação ao ano novo nem sempre é uma coisa positiva. Para muitos de nós é uma... De novo? De novo que eu vou fazer isso? De novo que eu vou tentar aquilo? De novo que as coisas não vão ser mais iguais? Porque toda aquela áurea que a gente tem, às vezes, na virada do ano, se sai logo nos primeiros dias de janeiro, quando a gente percebe que absolutamente nada mudou. Até falei semana passada, não é porque a Terra deu uma volta no Sol que as coisas vão ser diferentes na sua casa. Nós não somos místicos a esse ponto, de jeito nenhum. Então, para muita gente, a festa de novo, no Ano Novo é sensacional, mas o Ano Novo traz até um certo desânimo. Porque não é só questão de começar, ou a questão é de recomeçar tudo de novo, mais uma vez, novamente, para ser mais pleonástico possível nessa história. E semana passada a gente viu a história de um recomeço familiar, que foi a história de José. E a história de José, como a história que a gente vai ver hoje aqui, são interessantes porque mostram pra gente que apesar de ser gente que andava com Deus, que tinha a bênção de Deus, cujo plano era enorme na vida deles, isso não fez com que eles tivessem uma vida, um recomeço fácil, como a gente muitas vezes imagina. Citei na semana passada a questão de alguns filmes, que às vezes até mesmo filmes cristãos mostram pra gente, que dão a impressão, gente, e não acho que seja isso o intuito real do filme, de que é o seguinte: a minha vida vai mal, mas eu faço uma oração, Deus abençoa, no dia seguinte tudo resolve. Esses filmes se parecem pouco com a Bíblia. Se você vê a história de José, por exemplo. Lembra que eu falei semana passada, e a recapitulação é intencional aqui, que a gente lê o livro de José, a história de José no livro de Gênesis, talvez em 5, 10 minutos, a gente consegue ler aquilo rapidinho, e dá a impressão de que é aquilo ali mesmo, que José nasceu, José era o preferido, José foi traído, José foi vendido, José chegou lá em cima, foi lá embaixo, chegou lá em cima pra caramba, resolveu, os irmãos pedem perdão, final feliz. Quanto tempo se passou? 2 minutos, passaram-se anos e anos e anos, para que essas coisas acontecessem de fato na vida de José, e Deus estava com ele. Então, começar de novo não é simples, apesar da grande companhia, e certamente muitas vezes é um grande processo na nossa vida, mas que vale a pena, e aí sim pela primeira fase, porque Deus está sempre com a gente. Hoje quero falar de outro personagem, que também, como José, não dá para a gente só ler uma parte do livro e simplesmente começar a falar sobre a história desse personagem ou dessa mulher. A gente tem que entender o livro como um todo, para que a gente possa pegar algumas partes e perceber como a bênção de Deus estava ali naquele recomeço, que é o livro de Ruth. Livro pouco pregado, não é verdade? Talvez muito estudado quando a gente é criança. Eu levei meu púlpito aqui. Quando a gente é criança no nosso departamento infantil, obrigado, Jéssica, no departamento infantil, se você nasceu numa igreja, e que às vezes depois ele perde, para muita gente, a continuidade dele nas pregações, mas é um livro extremamente interessante que eu quero contar para você. Se você não conhece a história de Ruth, se você conhece, você vai relembrar comigo. A história de Ruth é a história de uma família. A história de uma família que vivia numa época em que Israel ele era dominado pelos juízes, era governado pelos juízes, não tinha monarcas, como foi depois Davi, Salomão, Saul, o primeiro deles, era na época que era governada pelos juízes. E existem 2 nomes principais na história de Ruth que você precisa guardar, porque apesar de eu falar outros nomes, esses são os nomes certamente principais. O primeiro deles, olha que maravilha, que descoberta, é Ruth, Noemi, e depois, um pouquinho mais à frente, você vai ver Boaz. Boaz é um nome de homem, tá, gente? Ruth, Noemi e Boaz. Guarda um pouquinho Boaz, vamos falar primeiro de Ruth e Noemi. Qual era a relação delas? A sogra era Noemi
e Ruth era a nora. Então a história muito de Ruth e do livro de Ruth vai falar da história de uma nora e de uma sogra, né? Que coisa complicada. Ruth era uma jovem moabita. Por que é importante de onde ela vinha? Porque ela não pertencia à nação de Israel, que Deus já havia falado lá em Gênesis capítulo 12, ó, a partir de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. E dessa nação, que iria surgir a partir de Abraão, seria o início, na verdade, o início da geração do povo de Israel. E Ruth não pertencia a essa nação. Guarde essa informação, que ela também vai ser importante para você lá na frente. E quem era Noemi? Aí Noemi, sim, a sogra de Ruth, que já pertencia a Israel, que conhecia Deus, era uma senhora. E como é que essas duas se conheceram, gente? Como é que foi essa história? Que teve um período difícil em Israel, como também a gente relatou antes, ou domingo passado, que foi aquela época da fome, não são períodos similares, mas é só para você ter uma ideia, que houve um momento de crise de alimento de Israel. E Noemi, com o seu marido e os seus 2 filhos, saíram da terra de Israel e foram fazer as compras no supermercado Guanabara de Moabe, porque não tinha mais nada em Israel, falar em Moabita. Chegando lá, primeiro recomeço, que acho que precisa ser falado aqui, um pouquinho logo depois, o marido de Noemi morre. E Noemi fica sozinha com as suas filhas, que se casam, com seus filhos, perdão, que se casam com 2 moças moabitas. Então tá Noemi, seus 2 filhos, você não precisa saber o nome deles agora para não complicar mais ainda a sua cabeça, mas ele está lá escrito, que casam com 2 mulheres da terra de Moabe. Uma delas era... Obrigado, Ricardo. Ruth, foi a Bia, Ruth, e o nome da outra é a Orpa. Beleza, o marido morreu, tranquilo, as coisas aí continuando, e quem é que morre depois? Os 2 filhos. E aí fica a casa das 3 mulheres. Noemi, Ruth e Orpa, todas morando na terra de Moabe. Vamos lá, um dia, ela recebe uma notícia, Noemi falou assim, olha... A terra de Israel começou a produzir os alimentos de novo, já não tem mais fome lá, já não tem mais escassez. Noemi fica empolgada e fala assim, olha, Deus nos visitou, é hora da gente voltar. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Que coisa boa, agora é hora de voltar para a nossa casa. E quando Noemi estava caminhando, andando, voltando para a terra, ela começa a perceber assim, olha, não é bom que talvez as minhas noras voltem comigo. Eu não vou ter mais filhos. Ninguém vai poder mais, da cabeça de Noemi, ninguém vai poder mais casar com vocês aqui da minha casa, né? Eu acho assim, parece papo de gente encalhado, sabe? Minha filha, fica aí, porque aqui você não vai arrumar namorado. Não tem esse discurso, às vezes, de gente um pouquinho mais velha que fala assim, sai daqui, vai para lá, daqui você vai arrumar namorado. Acho que Noemi pensou um pouco isso, quando ela falou para Ruth e para Orpa ficarem na terra delas. Talvez aqui vocês não arrumem nada, não. E naquele momento, gente, é importante, não é só um comentário, pode parecer um comentário machista e não é, mas o marido, naquela época, hoje não é mais, era uma pessoa importante, né? Naquela época era uma pessoa importante. E aí, porque provia para casa e tudo isso, hoje a gente tem muita importância. Por exemplo, a gente sabe que ninguém consegue abrir uma lata de palmito como nós. Mas ela conversa com as noras e fala assim, olha, volta para a terra de vocês, ou fica aí, ou no meio do caminho, volta. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltava para a terra de Judá. E Noemi disse às suas noras, ide, voltai cada uma para a casa da sua mãe. E o Senhor seja bondoso para convosco, lá vocês vão ter provisão, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Volta lá que você vai conseguir alguma coisa. Desejo melhor. Só que aquele tempo em que elas andaram juntas fez com que a vida delas fosse muito unidas. Então, Noemi, Ruth e Orpa ficaram realmente com uma conexão muito forte. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram, sem dúvida nenhuma, voltaremos contigo para o teu povo.
Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que vocês vão vir comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhe dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite e depois tivesse filhos, por acaso ela falou assim, olha, volta, porque ainda que eu case de novo, não vai ter tempo de eu ter filhos, ainda que eu tivesse filho, ter filhos, eles crescerem para ser o marido de vocês, Papa Anjo. Não dá. E essa noite tivesse filhos, esperaria até que eles crescessem, esperarias por eles sem me casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram a chorar em alta voz. E em seguida Orfa despediu-se da sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Olha, não foi uma despedida fácil. Assim, volta, porque aqui não vai dar certo. Volta. Choraram. Não querem voltar, queremos ficar contigo. Mas Orfa cede. Por isso que esse personagem não é tão importante para a gente decorar o nome, porque ele some aqui na história. Ela volta, de fato, para a terra dos Moabitas e volta para Israel somente Ruth e Noemi. Ruth não aguentou. Ela ficou com a sogra. E aí, nesse momento, que ela faz uma declaração que é a parte mais famosa, mais importante não, mais famosa do livro de Ruth, que você não precisa abrir, a gente vai chegar a ele daqui a pouco. Elas chegam em Israel. E Israel, a Noemi tinha, sim, um parente do seu falecido marido. E aí você vai lembrar daquele outro terceiro nome que eu te falei, Ruth, Noemi e Boaz. Boaz era o nome do parente do falecido marido de Noemi. E para sobreviver, naquela época elas chegaram, foram procurar emprego, e na verdade elas tentaram sobreviver ali no meio daquilo tudo, fazendo o quê? Colhendo muitas vezes os restos de cevada que tinham naquela época. Deixar-me ir para recolher espigas no campo de quem me permitia. E por que elas tinham quase que a certeza de que elas iam conseguir sobreviver colhendo as espigas? Porque existia uma lei que Deus tinha dado em Deuteronômio, capítulo 24, 19. Eu vou ler para vocês. Foi baseado nisso que elas falaram assim, a gente vai procurar alimento e vamos ali num campo qualquer tentar colher aquilo que sobra. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio 24, 19. Deus havia deixado uma lei para os fazendeiros daquela época, né, para aqueles que possuíam as suas colheitas, e fala assim, olha, quando estiverem fazendo isso, deixa um feixe de trigo para trás, porque vai ser importante, como se fosse uma oferta, como se fosse uma grande caridade, para que as pessoas que são estrangeiras, os órfãos e as viúvas, que eram os grandes grupos dos desamparados na época de Israel, pudessem ter acesso à comida. Eu já falei isso, mas quero repetir para vocês, porque esse grupo não tinha realmente nenhum amparo. A gente hoje, querendo ou não, você pode falar mal de qualquer tipo de instituição, seja do governo ou privada, existe um certo amparo para as pessoas que estão numa situação como essa. Naquela época era nenhuma, era realmente, ficou órfão, meu irmão, está à disposição da vida. Ficou órfão, ficou viúvo, está à disposição da vida. Se contente com alguma esmola. É por isso que é interessante que Deus se coloca como pai das viúvas, os pais dos órfãos, o pai do estrangeiro também. Porque apesar de não haver nenhuma lei, o governo naquela época, os reinos, não considerassem cuidar dessas pessoas, Deus fala, mas eu vou cuidar delas. E obviamente ele joga essa bola, porque é o seu povo, para Israel. Não era só Deus mandando uma provisão sobrenatural, mas através do seu povo, do povo de Deus, do povo de Israel, provendo para as viúvas, provendo para os órfãos, provendo para o estrangeiro. No Novo Testamento você vai ver isso acontecendo da mesma maneira na época de Jesus. Bom, enfim, ela fala assim, eu vou num campo que permitiu colher, eu conheço a lei de Deuteronômios, eles vão deixar um feixe de trigo para trás, eu posso conseguir ali algum alimento. Em que campo, coincidentemente, que não é uma coincidência, mas na provisão de Deus, que ela vai cair? O campo de Boaz. Ruth vai cair no campo do parente da sua sogra. E Boaz vê Ruth no meio dos trabalhadores de campo. Pergunta assim, quem é essa mulher aí? Os trabalhadores dizem assim, olha, essa aqui é a nora de Noemi, que é, né, parente seu, através do outro parente do ex-marido, do falecido marido de Noemi.
E Boaz gosta dela. Abre os campos, fala assim, olha, você vai ler o relato depois de Ruth, vale muito a pena ler o livro como um todo, você vai ver essa história em grandes detalhes, abre os campos para ela, ela precisa trabalhar mesmo, o que ela precisar de água, vocês dão para ela. Ele foi extremamente bondoso com ela, e ela ficou grata com aquela estranha atitude de Boaz. Porque eu achei favor aos teus olhos, ela diz, para que te importes comigo uma estrangeira. E aí Boaz diz, por causa do que você fez. Me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois da morte do teu marido, como você deixou teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que não conhecias. Ele reconhece essa fidelidade de Ruth para com Noemi como uma atitude extremamente generosa e bondosa. Isso chama a atenção dele. E ele fala, e que o Senhor recompense o que você fez. Que receba grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas vieste buscar abrigo. Aí Ruth diz, que eu continuo encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Você vê que começa a rolar também um climazinho ali, né? Entre eles. Fica bonito o negócio. E aí, realmente, ela começa a ter um tratamento especial, ela colhe muita coisa. Indo para a cidade um dia, com seus cestos ali cheios de coisa, ela encontra Noemi. Noemi! E a Noemi vê assim, que ela está com uma colheita muito grande e fala assim, onde é que você colheu isso tudo? Que promoção é essa que você conseguiu tanto feixe para sua casa? E ela diz, olha, foi um cara chamado Boaz. E ele fala assim, olha, o Ruth, Noemi diz, esse é um dos nossos resgatadores. Por favor, esse é uma frase também, um conceito importantíssimo para você guardar, que está aí presente no livro de Ruth como um conceito central. O que era um resgatador naquela época? No livro de Ruth, o conceito de resgatador é alguém que ia conciliar duas realidades a respeito da lei. Primeiro, a posse da terra. O que o resgatador ia garantir? Que a terra não iria sair da família de uma pessoa falecida. Olha o que Levítico diz, a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Muito baseado nisso aí, e numa compreensão disso na época, fala assim, ó, aonde que vai ficar, com quem vai ficar o campo do marido de Noemi? Por enquanto estava ali, ao Deus dará. Um resgatador poderia entrar para a família de Noemi, através de Ruth ali, e falar assim, não, eu vou resgatar esse campo, existe uma lei para isso, para que isso se continue uma propriedade da família. Então essa era uma das características do resgatador, deu para entender? Não vamos deixar isso para que um dia alguém invada, que algum dia alguém reclame uma posse, mas isso vai continuar sendo da família através de um resgatador que também vai pertencer ali àquela casa. Esse é um dos sentidos dos resgatadores. Onde é que isso é aplicado em Ruth? Ruth 4:9, depois você vai ler. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo, hoje sois testemunhas de que adquiri de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, Quilion e Malom, ao falecido marido de Noemi e aos filhos Quilion e Malom. Tudo que era deles, o resgatador Boaz, ele consegue resgatar para ficar dentro da família, porque depois, você já entendeu, ele vai casar com Ruth. Mas a segunda também é do casamento. Uma viúva sem filho podia ser resgatada por alguém da família, para que eles tivessem uma coisa muito importante naquela época, um herdeiro. Então morre uma... Está sem família, né? Está sem filho, perdão. Alguém da própria família pode falar assim, eu vou te resgatar e vou casar com você, para que a sua família possa ter, para que essa família continue, se perpetue, e a gente possa ter aí um herdeiro. Soa muito esquisito para a gente hoje, não soa, gente? Imagina só, um primo chega, seu marido faleceu, um primo chega assim, pô, cara, vou te resgatar, que coisa boa, vou te dar um herdeiro. Cunhada, assim, não vou deixar a tua imaginação aí, porque fica esquisito para a gente hoje. Mas pensa que todo esse conceito que a gente tem, que causaria toda a estranheza, hoje não era na época, era uma coisa muito, muito de sobrevivência mesmo.
É sempre interessante ver essa história, disso como conceito de casamento, nesse sentido mais, talvez, romântico da coisa, ele não seja a mesma coisa, quando a gente vê a história de Abraão. Abraão casa com Sara. Aí um dia, aí ele fala, Deus falou assim, ó, vocês vão ter um filho. Vocês vão ter um filho, porque esse filho, já falei para você lá em Gênesis 12, vai ser o início de uma grande nação. Beleza. E aí Sara vai ficando velha, vai ficando velha, vai ficando velha, estão tentando, não tem filho. Olha só, aí Abraão, Sara tem a ideia, a esposa fala assim, olha, Abraão, tem uma moça que trabalha aqui em casa, por que que vocês dois não têm uma relação sexual e vocês têm um filho para resolver o negócio? A mulher pediu isso hoje em dia. Isso é mais bizarro ainda, não é, gente? Porque a ideia não estava tanto nessa conexão afetiva, estava muito assim, ó, precisa de um filho, vai embora. É uma barriga de aluguel, se a gente fosse traduzir para os nossos dias. Nenhum romance, nenhuma esquema de conexão nenhuma. Era para ter filho. Mas hoje em dia, nos nossos dias, seria absolutamente impensável. Por causa de outras coisas, o desenvolvimento até do conceito de casamento. Bom, Deuteronômio já mostrava isso. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ele o dever de cunhado. Ser cunhado é ruim hoje, é pior naquela época. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que seu nome não seja apagado de réu. Para de imaginar coisa aqui agora. Isso podia ser estendido não só ao cunhado, mas provavelmente essa é a visão que na época de Ruth, isso era visto para qualquer pessoa dentro da proximidade da família. E Boaz, de fato, vai casar e dar um herdeiro com Ruth, chamado Obed. Bom, aí Noemi fala assim, olha, se Boaz é um dos nossos resgatadores, ele que vai entrar para a família, na verdade a gente vai entrar para a família dele, para cumprir tudo isso e tal, pô, minha querida, hashtag fica a dica, olha o plano, né? Boaz, a quem serve as moças com quem estiveste, é nosso parente. E hoje à noite ele estará limpando a cevada na eira. Ele fala, agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa, desce para a eira, mas não permitas que ele te veja até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás o pé deles e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Rutinha, toma banho, passa perfume, bota uma roupa bonita e vai ao encontro desse cara chamado Boaz. Entendeu o hashtag fica a dica? A gente fica aquele lema da Disney, né? Que um dia meu príncipe virá. Aqui é o contrário, vai lá conhecer o teu príncipe, vai em direção a ele. Vai, minha querida, vai à luta. Amém, minhas irmãs? E meus irmãos também, não é? Que é, né? Eu digo assim, o princípio da velhice e da chatice do pastor é quando o pastor, esse é outro parente, tem nada a ver com o texto, quando o pastor começa a arrumar namorado para as pessoas. Vamos dizer, Ricardo e Bia são casados, mas já são casados. Bia, você já viu o Ricardo? Ricardo, vem aqui, vem aqui. Aí começa, olha só essa menina solteira, bonita, não sei. É ridículo, gente. Por favor, se eu começar a fazer isso, você fala, pastor, tá ficando velho, para. Porque começa a ficar esses papinhos meio ridículos, não sei o que, olha, você precisava conhecer ela, menina interessante, não sei o que, para com isso. Mas, gente, a dica aqui é a gente não precisa também ficar, não espere o seu pastor, porque eu não farei isso por amor a você e por amor à minha própria sanidade, mas o fato é que até para esses encontros, a Bíblia fala assim, cara, faz a tua parte, né? Não precisa só ficar esperando aquele príncipe encantado, toma banho, é um bom princípio. Passa o perfume também, é outro princípio, bota uma roupa bonita, se arruma e vai ao encontro dele, não fica só esperando essas coisas. Beleza, show de bola, fecha parênteses que o texto não tem nada a ver com isso, mas é um bom princípio aqui pra gente. Bom, ele se aproxima, Boaz gosta da moça. Ele fala assim, olha, quero casar muito com você mesmo. Ele diz, mas eu não sou um resgatador mais próximo, porque era por grau de parentesco, de proximidade de parentesco. Tem um outro parente que é mais próximo. Mas olha a atitude daquele homem. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu farei. Deita-te até pela manhã. Gostei do cara.
Atitude, né? Isso. Olha só, tem um outro cara que realmente é mais próximo de mim na sucessão de resgatadores, mais próximo de você, que é o primeiro da lista, eu sou o segundo da fila. Mas se esse cara disser não, pode escrever aí que em nome do Senhor eu vou casar contigo. Hashtag fica a dica para muita gente aqui também. Ele vai até a porta da cidade, o resgatador, e diz: olha, o direito é seu, você vai casar com ela? E aí o resgatador diz, e a Bíblia não diz o nome dele, inclusive usa a expressão fulano, existe a palavra fulano na Bíblia. Não poderei resgatá-la, para que não prejudique a minha propriedade. Ele diz: exerce tu o meu direito de resgatador, porque não posso fazê-lo. E aí Boaz casa com Ruth, conforme o prometido. E assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. E aí, só nesse dia, fica a dica também, ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz a um filho. Noemi diz. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. Esse menino, o menino vai restaurar a tua vida, vai te consolar na tua velhice. Importância do neto, do filho, para a velhice ser uma velhice de cuidado, porque é eles quem cuidavam da época dos pais e dos avós, como precisa ser até hoje também, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E esse menino, chamado Obed, depois ele vai dar à luz a Jessé, e Jessé é o pai de Davi. Tá. Que na linhagem vai ser a descendência de Davi. E na linhagem vai ser a descendência de Davi, de Jesus, perdão. Obed, Jessé, Davi e Jesus Cristo, já parente de Ruth. Bom, contada essa história que agora você já conhece, se você não conhecia, ou talvez conheça pela primeira vez, você vai perceber que essa também é uma grande história de grandes recomeços. Ruth era casada, tinham 2 filhos casados, todo mundo morre, e de repente a separação, e pensa no plano de Ruth, e ela vai dizer, desculpa, Noemi, da vida dela, de como ela imaginava a sua vida, como ela imaginava a sua história, e Ruth também. E um dia ela teve que recomeçar, morre o marido, morre os filhos, e estão lá as 3 mulheres juntas, mas que depois se tornam 2 mulheres. Olha o que Noemi diz, essa é a parte que eu queria chamar a atenção, mas ela respondeu: não me chames Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso, Deus, tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? É importante isso, porque naquela época, gente, o nome falava muito a respeito da pessoa. Ou ela falava da personalidade, ou ela falava da história do indivíduo. E Noemi, cujo nome significa agradável, ela disse: ninguém me chame de agradável aqui. Todo mundo me chame de Mara. E Mara significa: todo mundo me chame de amarga. Esse é o meu nome. E olha o que ela fala. Porque o Todo-Poderoso, porque Deus tornou a minha vida muito amarga. O Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Olha que palavra dura que ela diz, gente. Minha vida estava boa. Ela fala que mas Deus destruiu ela. Mas Deus tornou meu coração amargo. Mas Deus tirou tudo de mim quando tudo parecia bom. E quando estava tudo caminhando na melhor maneira possível, na melhor paz possível. Parece que Deus tirou isso tudo e me tornou amarga. Por isso que ninguém me chame assim. De agradável. Mas a vida dela muda. A de Noemi e de Ruth vão sendo transformadas. E olha, e algumas lições que a gente aprende aqui para esse recomeço de vida. A primeira delas é que recomeços não são solitários. Ruth respondeu: não insista comigo, não insta comigo. Abre comigo, esse é o texto que eu quero que você abra. Ruth, capítulo 1, 16 a 17. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar sua mão, já está aberto nesse texto, que você já conhece de muitos casamentos. É a declaração da nora para a sogra. Ruth 1, de 16 e 17.
Você precisa só você abrir a Bíblia, no texto que a gente está aí. E ele diz o seguinte: mas Ruth respondeu: não insista comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Ô Noemi, deixa eu ficar ao seu lado. Pois onde quer que fores, irei também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Declaração da nora para a sogra. Que mais do que toda essa brincadeira de nora e de sogra, o que mostra para a gente é que essa amizade, essa conexão entre elas duas é essencial para o recomeço delas. Porque elas se conectam de uma maneira tão grande que, como eu disse, a gente usa esse texto para falar de casamento. Você deve ter visto um convite, ou até mesmo o convite do seu casamento, talvez tenha usado, o casamento de vocês usou, não há nenhum problema nisso, porque mostra essa intimidade, essa conexão que muitas vezes temos com os nossos cônjuges, com o nosso marido, com a nossa esposa, mas que muitas vezes a gente vai ter com outras pessoas, porque Deus não quer que a gente recomece sozinho. Muitas vezes somos nós que insistimos nisso. E não se engane, às vezes a gente empaca na nossa vida porque a gente não entende essa verdade de Deus. Porque a gente nutre dentro de nós uma arrogância, uma prepotência muito grande, como se a gente, por nós mesmos e sozinhos, não estou nem descartando a ideia de Deus, ou talvez nós e Deus pudéssemos resolver as coisas, quando na verdade o próprio Deus coloca a gente ao nosso lado, para que ajude a gente a recomeçar, e talvez seja por isso que o recomeço na sua vida esteja sendo muito difícil, porque você está insistindo veementemente numa verdade: eu vou fazer isso sozinho. Por isso Deus deu uma coisa para a gente sensacional chamada igreja. Hoje em dia, muita gente, quando pensa em igreja, às vezes lembra de tempos bem ruins, claro, de decepções, lembra de momentos esquisitos na sua própria vida, mas a grande verdade é que Deus, sabendo disso, falando assim: esse povo não vai caminhar sozinho. Quando eles se converterem, eles serão inseridos, eles serão colocados dentro de uma família que vai fazer com que eles caminhem juntos para que a história deles seja uma história sólida, porque um dia eles vão chorar. E quando eles chorarem sozinhos, eles vão perceber e vão olhar para o lado e falar assim: tem alguém chorando comigo, ou tem alguém que pode chorar comigo. Quando eles se alegrarem, eles vão olhar para o lado e vão perceber que não é uma sensação estranha, né? De que eu vou me alegrar e vou olhar para o lado, parece aquele meme do John Travolta, sabe? Alguns de vocês sabem. De que eu não tenho nada para me alegrar, com quem me alegrar. Mas esse povo vai olhar, vai perceber que tem gente do lado dele que vai dizer assim: cara, a tua alegria é minha alegria. Só que, infelizmente, estão tentando transformar a igreja num lugar, em cadeiras. Tentando tirar a ideia, já falei isso aqui antes também, a ideia de que nós somos uma comunidade, a ideia de que nós somos uma família, a ideia de que nós somos um corpo, para a ideia de que nós somos cadeiras. Uma vez o Ed Setzer fez uma comparação que eu achei sensacional. Ele fala assim: muitas vezes as nossas igrejas são comparadas a aviões. Qual é a ideia do avião? Você senta, você aperta o seu cinto e, de preferência, não converse com a pessoa que está do seu lado. E é uma experiência boa, a experiência do avião, né? A gente, na verdade, quer melhorar ainda mais a experiência do avião, ele vai dizendo. Então, a comida vai ser cada vez melhor, fazer com que o voo seja um voo tranquilo, sensacional, e vai te levar exatamente onde você quer ir, sozinho, apesar de no avião você estar coberto de gente do seu lado. A gente não se fala, a gente não conversa. São pessoas solitárias andando em conjunto para o lugar onde elas desejam ir. E ele disse, ele comparando, que muitas vezes a nossa percepção de igreja é muito parecida. Quero ficar aqui sentadinho, não preciso olhar para o meu lado, quero estar olhando aqui para frente. Diz, todo mundo olhando para frente, para onde eu quero ir, que voo agradável, a cadeira é boa, a comida é interessante, não sei que voo é esse, mas a cadeira é boa, a comida é interessante, a comissária de bordo, essas sim vou defender, são muito simpáticas. Mas a gente não se fala. Não é para a gente ser um avião, é para ser uma família. Quando na verdade a igreja é pertencimento.
esse corpo, a família que ama a Deus e que ama o próximo e que foi planejada para andar assim, para que a gente caminhe junto. Por isso que todo esse movimento, gente, mais uma vez repito aqui, de que eu amo a Jesus, mas eu não quero vir à igreja, mas eu não quero pertencer a uma igreja. Eu amo a Jesus, mas eu quero caminhar sozinho. É um movimento diabólico. Ele vai gerar frustração. Que a pessoa acha que vai ler a Bíblia em casa. Que eu falei, nunca vi uma pessoa dizer eu amo a Jesus, eu estou crescendo mais espiritualmente sozinho em casa do que na igreja. Né? Eu ia à igreja, eu não lia a Bíblia. Agora eu parei de ir à igreja, eu li a Bíblia todos os dias. Eu ia à igreja, eu não orava. Agora eu não vou à igreja, eu oro todos os dias. Eu ia à igreja, eu não evangelizava. Agora eu evangelizo todos os dias. Me mostra essa pessoa, por favor. Não existe. Grande verdade que a Brasa Fora do Brasil é uma conexão antiga. Isso vai, é uma comparação antiga, ela vai se esfriando. Mas a verdade é que um dia ela não é só não entender um texto, porque hoje em dia você olha um negócio na internet e descobre o texto, mas no momento ela vai chorar. No momento ela vai querer compartilhar. E ela vai olhar para o lado e vai descobrir que ela está solitária nesse processo. Porque não entrou numa comunidade sensacional. Não fez como Noemi e que Ruth. Olha, vamos caminhar juntos. É uma prefiguração aqui da igreja. Se é que a gente pode dizer isso. O teu Deus será o meu Deus e a gente vai caminhar juntos. Por onde tu fores, irei eu. A gente vai andar junto para que a gente se aproxime mais daquilo que Cristo quer para a gente. Paulo lá em Romanos capítulo 12, 9 e 21 disse, o amor seja sem fingimento. Odiai o mal, se apeguem ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, socorram os santos nas suas necessidades. Vocês são um corpo, tem alguém necessidade, socorre ela. Procurem ser hospitaleiros. O conceito de hospitaleiro era revolucionário na época de Jesus e até do Antigo Testamento, porque não tinha essa quantidade de hotel que a gente tem hoje, e ele começa a ser revolucionário de hoje, revolucionário nos nossos dias hoje, porque cada vez mais nós nos tornamos fechados, encastelados nas nossas casas, quando a Bíblia nos chama para sermos também hospitaleiros com as pessoas, a casa e o coração aberto. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que chorem, sede unânimos entre vós, não sejam orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. A ninguém devolvei, essa é a parte mais complicada, a ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos, se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, dai lugar à ira de Deus. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque se fizer isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixas vencer pelo mal, mas vence o mal com o... Porque é andando assim que a gente vai caminhar e que a gente vai recomeçar a nossa vida. E não solitariamente. Mais uma vez digo, o problema é que muitas vezes nós somos arrogantes e deixamos que esse sentimento dessa solitariedade, que a gente pode chamar assim, tome conta de nós. Às vezes a gente não quer ir ao médico. Principalmente nós homens, não é? Não tem essa história? Um dia eu veio pensando, por quê? Eu acho que dentro da gente, a gente nutre um sentimento de que assim, não, vou levar isso sozinho. Não, comigo está tranquilo. Diz a nosso respeito. E o que a Bíblia nos chama é a sermos, Gabriel pregou isso há pouco tempo, interdependentes uns dos outros. Quer dizer que a gente é dependente de Deus, mas dependente do próximo também. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse teu recomeço. Com quem você tem chorado? Se é sozinho, meu querido, vai ser muito difícil recomeçar. Com quem você tem confessado os seus pecados? Entenda, quando a Bíblia nos chama a confessar os nossos pecados, ela não diz que ninguém tem o poder de perdoar os seus pecados. Só Cristo Jesus tem o poder de perdoar os seus pecados. Mas olha o que a Bíblia diz, confesse os pecados uns pelos outros para seres curados, não perdoados, curados. Porque quando eu falo para um irmão, para uma irmã, para alguém
que maduro na fé, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus pecados, sobre os meus erros, eu fico aliviado. Eu sou curado. A gente se identifica no erro, a gente se identifica no nosso pecado. A gente fala assim, cara, a gente precisa de Jesus mesmo. Com quem você tem confessado os seus pecados? Com quem você tem orado? Você é daqueles que não, eu resolvo tudo eu sozinho, eu e Deus. E pode parecer ter uma forma de piedade muito bonita, mas não é nem bíblico. Quem é capaz de chamar a sua atenção? Essa sempre vai ser uma pergunta importante. Quem é capaz de falar ao seu coração? Isso está errado. Você é casado, deixe seu marido e sua esposa fazerem isso sim, em nome de Jesus. É gente que te ama. Mas se você não é casado, um amigo, uma pessoa madura na fé, a quem você elege, muitas vezes, para te dar o direito de falar coisas que você sabe que se vierem de outras pessoas, vamos falar isso daqui a pouco, o seu coração vai se fechar. Mas precisa de gente para te chamar a atenção, porque isso é recomeço. Volta e meia, gente, para pensar, você já não pensou isso, você percebe claramente um erro numa pessoa. E eu não estou dizendo necessariamente uma falha moral, a pessoa está assim, porque ela está fazendo isso, que ela está fazendo isso, ela não percebe, e todo mundo sabe sobre falar aquela pessoa, só que ninguém fala. Todo mundo descreve a situação. Pô, gente, tá claro, né, que fulano não cresce, não progride, ou isso por causa disso, todo mundo sabe. Só existe uma pessoa que não sabe. Ela. E às vezes a culpa não é só de quem não fala, não, gente. É porque a gente sabe que se a gente for falar, a pessoa vai entrar numa defensiva tão grande que além de você dizer o que precisa ser dito, além de ser, infelizmente, você sair mal na fita, a pessoa vai ficar depois com muita raiva de você. E existe nessa a figura do tolo. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. As palavras do tolo provocam briga, sua conversa atrai açoite. A conversa do tolo é a sua desgraça, os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Do que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Isso tudo são textos de Provérbios. A repreensão faz marca mais profunda no homem, de entendimento, do que 100 açoites no tolo. Responda ao insensato com a sua insensatez, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Quem causa problema à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. E o tempo inteiro o Provérbios vai falar sobre essa tal da insensatez. É interessante isso. Repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento. Mais do que 100 açoites no tolo. Você não adianta, você vai bufetear, vai açoitar, vai chicotear o tolo 100 vezes. E sabe o que vai fazer? Ele não vai ouvir. Mas uma repreensão profunda num homem de entendimento, num homem que é capaz de ser ensinável por Deus, isso pode causar uma marca profunda, positiva, de mudança. E a gente está querendo recomeçar, não é só a ideia de a quem eu vou abençoar, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas quais são as pessoas que podem falar o seu coração e que você não vai dar uma de tolo, onde vai ter que falar 100, 200, 300, 400 vezes e você vai absorver aquela sabedoria para que você caminhe, porque afinal o ideal de Deus é este mesmo. Que pessoas conversem com pessoas e ajudem pessoas a recomeçarem as suas vidas. Eu gosto de Jesus, porque Jesus também fala isso, na verdade ele vive isso, no dia que ele está mais angustiado na sua vida, naquele texto famoso onde ele fala, afasta de mim esse cálice. Quem que ele queria que tivesse do lado dele? Os seus discípulos orando. E ele fica chateado, porque ele volta aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Caramba, eu preciso de vocês. Quem disse isso? Jesus.
Paulo na prisão, por muitos de nós um super-homem, mas ele diz, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Estou sozinho, me traz Marcos, eu preciso dele aqui comigo. Outro aspecto que eu acho curioso, e é só um pequeno detalhe aqui nesse texto, é de onde vem a ajuda de Noemi. A ajuda de Noemi vem de Ruth, alguém que não pertencia ao povo de Israel. Se talvez Noemi tivesse a cabeça fechada e o coração fechado, a cabeça dura, falou assim, uma não moabita, uma não israelita vai me ajudar. É isso, vou embora. E a gente sabe como foi a ajuda dela nisso tudo. Foi Ruth que depois vai casar com Boaz, que vai trazer o herdeiro, e depois eles vão fazer essa reconfiguração da família, da propriedade, tudo isso. Ela pediu ajuda a nora, e falou, vamos caminhar junto, o teu Deus será o meu Deus, aquela conexão tão bonita que a gente falou. Sabe o que é isso? É rápido, mas abre os olhos para as pessoas também que são inusitadas. Porque isso também tira a nossa arrogância, gente. Se a pessoa que você, no seu coração, confessa, mais odeia, te dissesse a verdade, você ouviria? Às vezes vem daí a sabedoria, às vezes, nem sempre, mas às vezes vem daí a sabedoria para quebrar a nossa arrogância, para nos tornarmos mais ensináveis e assim a gente possa caminhar. Por isso que Deus diz, olha, se vocês não clamarem, não se preocupem. Se vocês não escutarem, falarem as coisas, as pedras clamarão. Vou fazer uma tradução nossa, uma aplicação nossa. Se vocês não escutarem as pessoas certas, as erradas falarão as coisas para vocês. Não dá para não citar o episódio da mula, onde uma mula pregou. A jumenta pregou com Abraão. Se você não conhece esse texto, Balaão. Se depois você lê esse texto na Bíblia que fala de uma jumenta falando para Balaão o que ele precisava escutar. Cara, é muito humilhante uma mula te ensinar um negócio. Mas quebra ele. Qual é a barreira que você tem? Às vezes para não escutar as pessoas. Tem gente que aprisiona Deus. E fala, eu só escuto o Senhor se for através desta pessoa. E Deus é livre. É um dos atributos de Deus, a liberdade de Deus, de fazer o que Ele quiser, através de quem Ele quiser, para abençoar, para repreender e para ajudar você. Mas às vezes você tem uma barreira intelectual. Não tem estudo suficiente para dizer nada para mim. Olha que Deus pode usar essa pessoa. É uma barreira estética. Ele é esquisito demais, não precisa ser feio, mas é esquisito demais para falar um negócio para mim. Uma barreira espiritual. Você fala assim, isso aí é moabita, só falo com o povo de Israel. Tem santidade demais para falar um negócio comigo, seja lá o que for. A barreira é afinidade, nem meu amigo veio falar esse negócio para mim. Às vezes é a verdade. Estou dizendo que é fácil ouvir, não. Mas às vezes é verdade. Por isso esteja muito aberto para essa ajuda vir de onde você menos espera. A grande certeza que o livro nos dá, como José, é que Deus estava em tudo. O livro de Ruth também é o livro de Deus. A centralidade do livro está em Deus em todos esses propósitos. Porque, vamos lá, não foi coincidência de Ruth, Obed, Jessé, Davi e Jesus Cristo. Deus já tinha um plano para isso tudo. Até na angústia, Noemi, por exemplo, percebe Deus no seu recomeço. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Interessante isso. Que apesar de, às vezes, para a gente perceber isso um texto contra Deus, é um texto que percebe que Deus na angústia, ela não deixa de acreditar em Deus. É que nem quando Jesus Cristo está na cruz. Deus meu, por quê? Me desamparastes. Ele não diz, ele clama a Deus, porque você me desamparou, mas ele clama a quem? A Deus. Na minha aflição, o Senhor, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo. São questionamentos do espírito angustiado, mas são questionamentos que têm como centro quem? Deus.
Por isso que para mim são questionamentos de fé, de gente que continua acreditando, que apesar de ter perdido tudo, que apesar de ter que recomeçar de novo, de novo, de novo, de novo, percebe, Senhor, Senhor, por quê? Senhor, por que o Senhor fez essa atrocidade contra mim? Senhor, por que o Senhor me afligiu? Senhor, por que o Senhor fez esse mal? Mas é Senhor. Continua buscando a Ele. E o principal, assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa. Ela o conheceu intimamente, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. As mulheres dizendo para Noemi e para Ruth, olha, para Noemi, na verdade, Deus não deixou você sem o resgatador. E essa ideia é muito forte naquela época, como eu disse. Foi ele quem mudou a sorte daquelas mulheres. Mas todos reconheceram, inclusive Boaz, que não foi o verdadeiro resgate, não veio dele, na verdade, mas veio de Deus que controla a história. Ele usa Boaz, Deus, mas é ele quem faz. É ele que deve ser a nossa esperança. Mesmo sabendo que ele usa outros, a ideia é sempre a gente olhar para cima, percebendo a ação de Deus aqui embaixo, mas olhando lá em cima. Gente, anjos são ótimos. Eu nunca vi um, mas são maravilhosos. Eu digo isso sem ironia, tá? Porque eu acredito de verdade. Mas eu já vi muitos anjos na minha vida. E não são os anjos descritos na Bíblia como agentes sobrenaturais, mais uma vez reforçando a quem eu acredito. Mas sabe aquele dia? E é Deus conspirando através das pessoas, mas a centralidade de Deus. Sabe aquele dia que tudo conspirou mal e de repente alguém chega para você com uma palavra, uma ligação telefônica, um WhatsApp, com um bolo de chocolate. Faz bem, não faz, gente? Não é ser piegas, mas diga graças a Deus. E a pessoa, coisa que eu estava escrevendo isso, não precisa de um preâmbulo para te abençoar e você reconhecer Deus. O que é o preâmbulo? Às vezes, para a gente reconhecer Deus nessas coisas, quando alguém chega para a gente inusitadamente, nos abençoa num certo momento, se a pessoa não fizer o seguinte preâmbulo, a gente desconfia. Olha, eu senti aqui no meu coração um desejo de te ligar, não sei de onde veio, fiquei incomodado, mas resolvi te ligar. Se a pessoa não faz esse preâmbulo, se ela faz, glória a Deus, mas se ela não faz esse preâmbulo, você começa a questionar se isso de fato veio de Deus ou não. Não questione, glória a Deus de novo. O Deus que está no centro de tudo e que às vezes incomoda pessoas para fazerem coisas inusitadas e às vezes as pessoas não se sentem incomodadas, fazem coisas que para elas são absolutamente naturais e que para a gente nos abençoa sobremaneira. Deus envia esses nossos resgatadores, porque a gente não foi chamado para caminhar sozinho. Recomeços nunca serão solitários. Onde esse texto aponta para Jesus, gente? No conceito de resgatador. Uma mulher que ia ficar sem nada se alguém não a resgatasse. Mas um dia alguém compra a sua briga e diz: essa mulher é minha, eu vou resgatá-la. Não foi isso que Jesus Cristo fez com a gente? Ruth sem Boaz estava perdida. Ruth e Noemi sem Boaz estavam perdidas. E Boaz não apenas falou assim, acho que vai dar um jeito. Ele realmente comprou essa briga. Eu vou ser o resgatador. Eu vou te chamar para perto. Eu vou fazer com que você venha aqui para perto. Eu vou te tirar dessa situação. E esse texto aponta para Cristo nesse sentido do resgate. Quando Deus olhou para a gente, para o nosso pecado, quando Deus olhou para a nossa situação, a gente miserável diante dele, distante, separado pelos nossos erros, pelo nosso pecado, pela nossa condição natural, que a Bíblia nos fala, nós nascemos pecadores, separados por Deus. Por mais que a gente tentasse fazer alguma coisa, não adianta. É como o texto diz, precisava vir alguém de fora, um resgatador para me tirar daquela situação, senão nem espiga de milho eu ia colher. Mas Deus olhou para mim, assim como Boaz olhou para Ruth. Falou, essa é minha, esse é meu. Eu vou resgatá-lo. E não é um resgate
só de família ou só de propriedade, como foi aqui o resgate de Boaz e Ruth, é um resgate de vida. Deus quer ter um relacionamento com você. E a única maneira de você ser para perto é Ele mesmo te resgatar por causa da sua dívida, por causa da sua separação. E Jesus Cristo, o nosso resgate, veio pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Deus pegou os seus pecados, colocou em Jesus Cristo. Jesus Cristo morre para que você pertencesse a Deus de fato. Esse é o resgate mais bonito que existe, mais até do que Boaz de Ruth. Se você ainda não teve esse encontro ou essa compreensão de quem de fato é Jesus Cristo, do que de fato é o resgate dele na sua vida, de te reconectar com Deus, esse apelo nesse momento aqui agora é que você entregue a sua vida para Jesus e descubra o maravilhoso resgate do que é pertencer a Deus que nos dá a salvação. Para concluir aqui, gente, ame esse melhor resgate, o de Cristo na sua vida, porque Ele te deu a salvação, mas fique atento também, não deixe as oportunidades passarem, tá? Deus há de usar pessoas na sua história para que você, amarga ou amargo, possa se tornar amável de novo. Precisa ter o coração aberto. Precisa observar que isso não vai ser solitariamente. Sim, vai ter um momento do seu quarto, de você chorar, de você buscar a Deus, mas Deus está construindo aqui uma família, esta igreja, outros amigos, gente que vai te abençoar e que você vai, no fundo, depois reconhecer que Deus enviou para te abençoar. Por isso, espera nele, somente nele. Ruth e Noemi concluíram. Toda essa situação foi transformada, as pessoas foram peças de Deus, mas todas elas foram transformadas pelo Deus, Criador e resgatador de todas as coisas. Não recomece sozinho. Que Deus te abençoe.